Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Nós vamos conversar agora com a presidente da Fundação Elias Mansur, Carla Martins. Seja bem-vinda, presidente. Tudo bem? Tudo bem, Muniz. Obrigada aí por estar aqui mais uma vez. Presidente, dizem que é aquele velho adágio popular que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? Infelizmente, né? Então, e nós aproveitamos a carona para não sermos diferentes, somos brasileiros também, e a gente só lembra também dos nossos fatores históricos e culturais, os memoriais, depois de uma grande tragédia como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Aí tem sempre o pessoal, o brasileiro é sempre bem-humorado, né? E aí, certamente, eu acho que isso não partiu dos flamenguistas, mas assim dos anti-flamenguistas. Tudo bem que o Flamengo perdeu para o Ceará, em pleno Maracanã, mas não era motivo para incendiarmos o Museu Nacional. Pode ser uma coincidência. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos falar primeiro. Quais são os principais centros históricos aqui, centro de cultura, memoriais, no Acre, sobretudo em Rio Branco? Bem, em Rio Branco nós temos, primeiro, o Museu da Borracha, né, que foi o nosso primeiro museu. É importante falar dele porque ele foi o primeiro espaço e ele faz parte de uma memória coletiva, eu acho que de uma geração que tem aí 30, 40 anos, de primeiro espaço de memória ter sido visitado aqui, provavelmente. Né? Se você pensar, e quem conheceu o Museu da Borracha, sabe da importância que teve o Museu da Borracha para essa quantidade hoje de obras que nós temos de patrimônio. Deixa eu abrir um parênteses aqui, mas não vai perder o embalo. Eu era ainda criança e a gente eu morava no Zero Parente, pegava a Zero Parente, depois a Ceará, não era toda asfaltada. A gente descia aquela ladeira, subia outra para ir para o estádio. Furado, ninguém pagava. Até o Câncio Pereira dava uma carteira para cada um que tinha menos de 14 anos. E eu lembro daquele prédio bonito, mas chamava-se Superintendência do Desenvolvimento da Borracha. Sudévia. Isso. Sudévia, com VHI. Sudévia. Aí eu não lembro quando passou a ser Museu da Borracha. Ele foi a Sudévia e foi sede do IBDF, Instituto Brasileiro de Defesa Florestal. E aí houve um período em que o IBDF mudou sua sede, para depois foi mudando de lugar. O IBDF mudou aqui para próximo à TV Rio Branco? Isso, para se transformar definitivamente no IBAMA. No IBAMA. Né? E esse prédio foi passado para o Estado. O Estado fez um pedido de cessão para que ele fosse transformado em um museu. Nosso primeiro museu. Então a União não cedeu aquele prédio? Foi. Bonito. Originalmente a União não cedeu. Mas depois nos tomou aquele lá, da outra esquina. Onde era a Secretaria de Indústria e Comércio. De Indústria e Comércio. Que agora é do INSS. Não, da outra esquina. Da outra esquina, em frente ao Colégio de Aplicação. Isso, Então, a União cedeu, mas na verdade, à época, nós temos inclusive um decreto de cessão de uma área do Estado no Barro Vermelho, para que fosse feito um outro espaço e fosse como uma espécie de uma remissão por essa cessão. O fato foi que esse prédio ficou sem a sua legalização muitos anos. Ficou existindo um museu de fato ali e tal, sem a cessão. Quando nós começamos esse processo das tratativas para a reforma, veja, o museu foi fechado em 2013. Por um problema foi iniciada uma obra e foi percebido que a avaria no prédio era muito maior, portanto o recurso destinado à época à obra era muito pequeno, ela era um pouco mais complexa. Em 2014, foi do final de 2013, em 2014 nós iniciamos um processo para legalização do prédio. Pedimos a posse definitiva, fizemos um processo judicial e a Justiça reconheceu que há muitos anos estava com o Estado e realmente ele era um prédio que não tinha mais função de retornar para a União e nos concedeu a certidão definitiva do prédio, que isso é importante, que é o que permite a reforma. E a partir daí nós iniciamos o processo para o que hoje está sendo a reforma,
que está aproximadamente com 40 dias em processo de reforma. Deve estar pronto enquanto... Outubro ele estará entregue, se Deus quiser, com todo a qualidade. Vão obedecer a mesma... Todos. Nós estamos, inclusive... E ele, por dentro, ele é bem maior do que o que parece ser. Ele é um prédio grande, um prédio de 2 andares, e, na verdade, ele recebe a acessibilidade completa, ele não tinha. Por exemplo, o cadeirante não chegava ao 2º piso. Agora nós estamos colocando a plataforma que vai permitir que a pessoa possa acessar o 2º piso. Então, eu considero o Museu da Borracha, eu pessoalmente, o espaço mais importante da história desses espaços de patrimônio do Estado. Eu também acho. Porque ele foi o primeiro. Eu também acho. E aí, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. Ali, naquele prédio, tem parte da nossa história aqui do Jornal Rio Branco. Também. Sim. Nós temos uma hemeroteca completa. Inclusive, nós temos uma hemeroteca que data do início do século passado. Esse material foi todo digitalizado pela Biblioteca Nacional e pelo Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas. Então, esse material está todo salvaguardado. Até os anos 80, a gente tem tudo isso microfilmado. Aliás, nós acabamos fazendo doação de muitas fotos, são milhares de fotos, acho que para o FAC. Deveríamos ter doado para o Museu da Borracha, até para completar a história. Na verdade... Tem uns exemplares antigos, desde 1969, abril de 69, completaria com as fotos que não chegaram... Algumas chegaram a ser publicadas, outras não. São mais de, 80 mil fotos, 100 mil fotos. Esse é um acervo, veja, acervo de foto é um acervo interessante, porque assim, eu sempre considero que o patrimônio é coletivo. Então, se ele está numa instituição de guarda e ela digitaliza, o acervo é coletivo. Aí pronto, aí a hora que digitaliza, aí sim. Aí sim, realmente ele está salvo, está salvaguardado, isso é que é o mais importante, porque alguns acervos a gente sempre vai conseguir recuperar, outros não. Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho, depois a gente volta à história normal, do museu. Nosso curso normal. A construção desse novo museu lá no antigo prédio, Colégio Meta. Sim. O prédio antigo vai ser preservado, e agora vai receber, evidentemente, ele vai ser modificado um pouco, ficar melhor ainda. Deve ficar pronto quando? Agora a perspectiva já é da entrega dele ao final do ano. Até o final do ano deve ser entregue. Porque, veja, ali é um prédio que recebeu todo um tratamento e no decorrer da obra se encontrou, por exemplo, a presença de um tipo de pintura, né? São o marmorino e a escaiola, que são 2 tipos de pintura históricas em boas partes do prédio, que não se contava. Essa pintura que imita o mármore, que você vê em vários lugares, e a escaiola que imita uma rocha, assim parece um pouco mais primitivo. Eu acho que eu vi algumas partes nos corredores. Tinha nos corredores, no Instituto São José tem, no Santa Juliana também. Só que no Meta se achava que era só numa parte. Nós descobrimos que tem na fachada do prédio, também, naquela varandinha, em todas as colunas do prédio. Então, isso está sendo restaurado, está em processo para começar já o restauro disso. E o piso, obviamente, que é um piso de azulejo hidráulico, que também foi um piso que teve que ser preservado, teve que ser feito todo um cuidado, porque quando se mexeu no prédio se percebeu que precisaria retirar o piso, mas se manteve a paginação máxima original que era. Ali na parte frontal, presidente, o ideal você pretende construir calçada ou manter aquela grama e tal? Vai manter aquilo, ele tem um estacionamento, bonito, e tem aquele outro lado que é o lado do jardim. Isso bonito, é mantido. Então, assim, é que cada obra arquitetônica hoje, dessas de patrimônio, ela obedece a algumas normas, algumas regras que a gente não pode sair delas, né? O próprio Museu da Borracha é um espaço como esse. A gente remodela a exposição, mas o prédio se mantém como original. Vamos lá destacar outros espaços, além ele é da muito capital do importante. interior O Memorial dos Autonomistas é um espaço muito importante, está em restauro também, não só porque agrega parte dessa história dos autonomistas, que é uma história muito importante para nós, acrianos, e para o Brasil, né? A história da autonomia, dessa luta pela autonomia do Estado, e que lá tem depositado os restos do Guiomar Santos, da dona Lídia Rames, né? Então também está recebendo um restauro. O próprio Palácio é um espaço, é um museu, né? O Palácio é um museu e nesse momento está sendo feito um estudo para a melhoria da acessibilidade, porque também teve isso, a lei de acessibilidade determinou algumas questões que são fundamentais, permitiu acesso a todo mundo e que alguns prédios eram anteriores a isso. Né? Então, para você mexer, tem que ser feito um estudo. Também está em Restaura Tentamen, que embora seja, né, um clube, um espaço de, vamos dizer, de festas ou de... Mas é um patrimônio cultural também, é um histórico. Patrimônio importantíssimo.
né? Aí nós temos isso em Rio Branco, nós temos isso... Ali pertinho, o Cine Recreio. Assim, o Recreio, que é esse teatro antigo, de madeira, né? Que guarda toda uma história. Eu gosto de citar, assim, esses espaços. A própria Gameleira como um todo, ela é uma área que tem uma presença histórica. A Gameleira, que na verdade não é uma gameleira, né? Que já virou, lá na Gameleira já virou uma purri. Então, mas eu digo o conjunto arquitetônico ali, que data da esquina até a ponte. O Apuí foi lá e disse, vou acabar com essa história da Gameleira. Sou eu. Sou eu. Os Apuís fazem mas, isso, né? Presidente... E aí nós temos nos municípios também, né? Nós temos uma sala Memória Museu em Sena Madureira, que é uma sala pequena que vai entrar em reforma modesta. Madureira, porque lá foi capital também. Isso, e lá tem uma sala, porque foram encontrados diversos achados arqueológicos, né? A presença mesmo da história da cidade é importante. O Museu do Chapuris, que funciona na antiga prefeitura, que são espaços pequenos, mas muito importantes. Claro. Veja, como é importante para o município, quando nós reconfiguramos agora o Memorial Wilson Pinheiro, foi uma coisa que nós pensamos muito. Como que reconfigura esse memorial? Porque ele é o espaço de memória da cidade, não tem um museu. Então, ele conta a história do Wilson, conta essa história da resistência, mas ele conta também a história de Brasileia, parte dela, dessa cidade que está aí na fronteira, vamos dizer, nessa cidade que está ali no limiar entre Brasil e Bolívia, depois de a gente imaginar que teve todo um processo aí de enfrentamento para o Acre, né, ser anexado ao Brasil. Então, cada espaço ele é importante para o local, né? A casa do Chico Mendes em Chapuri, quando ela foi tombada pelo governo federal, preservada, ela tem um tombamento, o governo estadual tomou a decisão de adquirir as casas no entorno para que não se perdesse o entorno. É a casa e as casas ao lado. A foto ser a mesma. Nós temos um espaço que ele é tombado aqui em Rio Branco. Então as casas próximas foram tombadas também. Ali na casa do Chico tem um entorno. Na verdade, o tombamento, ele implica em um raio de local, de não muita alteração, para que você possa perceber como era o local. Aproveitando a sua vinda aqui, aqueles dois espaços ali, o casarão, o mais famoso e o outro, não menos importante, ali em frente ao centro empresarial. Ali eu não vejo quase atividade. Aquela casa é particular. Não foi tombada ainda? Não. Mas não há iniciativa ainda? Aquela casa, a proprietária da casa, né, que é a Mercedes Lavocado, tem um cuidado muito grande com aquela casa, inclusive... Ninguém mora lá, né? Não mora. Ela mantém aquela casa, segundo ela nos informou, por uma questão também muito afetiva. Foi o escritório do pai dela. Quando ela fez o restauro da casa... Ela fez uma consulta ao patrimônio, a obra foi acompanhada, então ela, inclusive, é uma das proprietárias que tem cuidado, assim, com esse imóvel, isso. Aquela casa a maioria das pessoas acreditava que era do Estado. Não, ela é particular. Mas exatamente quando você vê o proprietário tomar esse cuidado com o imóvel, a própria sociedade percebe o imóvel de outra maneira. Isso é muito interessante. Agora a outra lá... O casarão é tombado mesmo. Sim. Aí tem outra casa também que deixava o centro da cidade mais bonito ainda, em frente à Rádio Capital, aquela dançou, né? Aquela foi destruída acho que num carnaval, uma coisa assim. Isso é uma coisa delicada, porque às vezes as pessoas têm a impressão que o tombamento toma o bem delas e não tira a posse. O tombamento reconhece a importância histórica daquele espaço. Né? Assim, a memória hoje, ela é entendida como uma coisa viva. O museu não é lugar de coisa velha, museu é lugar de coisa preciosa. Se criou, né, às vezes assim, fulano parece um museu, se criou esse estigma negativo. Desculpe-me se eu estiver fazendo com que você vá além dos limites, mas é claro que é importante, isso aconteceu em vários estados, a sede do governo virar um museu. Sim. Mas não era legal o governador continuar a despachar lá no Palácio Rio Branco, com todas as tradições antigas? Olha, eventualmente, quando tem algumas situações, eu sei que é mantida uma sala do governador lá, e o próprio governador Jorge Viana fez isso. Eu digo esses governadores porque foi depois do restauro, o governador Bill Marques eventualmente, assim, em situações, vamos dizer, muito institucionais, ou mais, talvez até glamorosas, o escritório deles é utilizado, é legal, né? Eles utilizam, mas o espaço, ele tem, eu te diria,
dificuldades para manutenção de uma sede o tempo inteiro. E, até por hoje, por planta lógica, por segurança, por tecnologia, por impacto no prédio. Agora, para você ver, até hoje ainda é um prédio muito bonito. Não, o Palácio eu acho um prédio lindo. Ele tem algo a ver, me corrija se eu estiver errado, com o Colégio Acreano e o Comando Geral da Polícia Militar, né? Porque é a época que foram construídos. A altura do teto, por exemplo, é a mesma, ou seja, a madeira do forro, acho que foi... São edificações mais ou menos de um mesmo período, assim, com algumas diferenças. Sim. Quando a madeira ainda era muito mais fácil, mais barato. Pelo tempo, inclusive, que demorou cada uma delas para ser... No próprio Palácio tem uma sala sobre isso, que elas demoraram para ficar prontas, né? O Colégio Acreano tinha um teatro maravilhoso, tem um teatro lindo lá, né? Que foi todo restaurado aí na gestão do Jorge Viana. Também obedecendo as mesmas? Também obedecendo as mesmas características. Na verdade, se tenta manter ao máximo as características quando se restaura um prédio como esse, né? Mesmo o Museu da Borracha, agora as pessoas falam, o azulejo de Gole, nós entendemos que esse azulejo é um toque fundamental para esse prédio. Então, agora, um ou outro que tem uma avaria, tudo é um tratamento de limpar, mas manter, porque faz parte da história. Agora, presidente, eu já sei mais ou menos qual é a sua resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Eu não diria esse governo, mas todos os governos, da direita, da esquerda, do centro, centro-direita, centro-esquerda, acho que não levam muito a sério essa questão de preservar, de manter sempre em funcionamento esses centros históricos e culturais, né? Está sempre deixando para depois a reforma, nunca tem recurso. E a população, por sua vez, também não valoriza muito, né? Não chega a ser um patrimônio histórico pela idade, mas é algo que precisa ser tratado e prestigiado. Por exemplo, a biblioteca pública é um espaço que dificilmente você vê isso em outras capitais, com aquela mesma estrutura ali. Aquela área das crianças. Existem três. Com essa característica, sabe? Existem três no Brasil. Ali sim, eles conseguem manter funcionando, tranquilo. Veja, Muniz, há pouca clareza das pessoas da importância da cultura. Isso é um fato. Mas os historiadores precisavam ser mais, digamos assim, vigilantes? Não só isso. Precisaria realmente, e isso é uma coisa que tem sido feita uma discussão grande, agora essa história do Museu Nacional, tem um relatório do Museu Nacional pedindo reforma em 2004. 2004 já se apontava. E naquela época o diretor do museu citava que era um problema que o prédio já carregava há 30 anos. Então, na verdade... Está no limite do limite. No limite do limite. Eu acho que ele, graças a Deus, ainda sobreviveu há mais tempo até. Né? E é doloroso ver isso. E é doloroso ver, e acho que as pessoas só se dão conta da perda quando realmente acontece. A cultura é algo vivo, intenso, enorme. Eu sempre brinco que não deveria ser educação e cultura, deveria ser cultura e educação. Porque a educação está dentro da cultura. Claro. A cultura é tudo. É a maneira de pensar, de agir, de comportar, de ser. Ela é tão um senso tão lato que é até difícil de ser definida como uma coisa só. Ou seja, temos que criar uma nova cultura para a educação. Na verdade, é que durante muitos anos as pessoas entenderam a cultura só como fazer artístico. Então, a cultura era as belas artes, era o teatro, era a música, era a ópera, era o circo, era a dança, mas não se entendia que isso era uma parcela, um segmento, uma representação também da cultura, mas o sentido de cultura é muito maior. Ontem eu vi, por exemplo, vários intelectuais se posicionando, uns chorando e tal. Aí fomos ver lá, nos telejornais. Desde o final do governo FHC, passando pelo Lula, o governo Dilma, tudo bem, caiu um pouco o investimento, mas o governo federal manteve os investimentos, a liberação de investimentos. O Museu Nacional hoje é administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A universidade tem autonomia plena para dizer onde vai investir, onde não vai investir. E deixavam sempre mas o museu. A universidade está sucateada. Mas o que está sendo feito com o processo das universidades e com essa nova PEC do congelamento de gastos é uma loucura. Isso é para acabar com a universidade, isso é para acabar com cultura, isso é para... Esse ano, por exemplo, foi menos de 100 mil investido lá, 98 mil precisamente. Isso aí é um valor irrisório. Num prédio daquele tamanho, com aquela potência toda, entende? Então, assim, na verdade, precisa uma conscientização, eu acho que coletiva da sociedade. Coletiva, realmente. Aí disseram que o Corpo de Bombeiros teve problema porque os hidrantes não funcionavam. Aí eu fui ver depois reportagens de outros museus aí nos Estados Unidos, na Europa,
os próprios centros históricos têm a sua irrigação, têm equipes treinadas para esse tipo de ocasião. Né? Eu sempre imaginei isso, que isso é uma coisa que especialistas foi muito importante, segurança assim, contra o fogo, pensar, mesmo, por exemplo, os espaços que estavam com problemas, a gente sempre teve o cuidado de recarregar extintor, acompanha o projeto, vê o alvará. Isso é uma condição mínima. Eu tenho que manter, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, nossa, que tanto extintor não tem também. É porque tem que ter, um prédio de madeira. Se ele pegar fogo, é minutos. Claro. Não tem bombeiro que dê conta. Teve um prédio que é particular ali na Gameleira que pegou fogo, foi em minutos. Porque é um prédio de madeira seca, tudo isso. Então são cuidados que nós temos que ter. E aí isso precisa ser, não só do governo, mas também a sociedade precisa reconhecer a importância. Porque às vezes, é como você fala, a gente está chorando, sofrendo por um museu, mas esse museu agonizou a olhos vistos. Foi feito um processo de internet, uma vaquinha aí virtual para conseguir abrir uma das salas. Veja, um dos maiores museus de história natural da América Latina, com tantas informações importantes, tantas coisas únicas. Ele é importante não só para o Brasil, é para a América Latina, para o mundo. E aí eu acho que são escolhas também. Sim. Eu, nesse ponto de vista, preciso também fazer a defesa do que eu estou acompanhando. Veja, foi um processo longo até chegar nessas obras de restauro. Nós estamos investindo 42 milhões de reais em restauro, construção, tudo isso. E aí tem pessoas que me perguntam, mas vai restaurar 42 milhões. O Museu da Borracha já está tão velho. Eu digo, gente, é o nosso primeiro museu. Isso precisa ser mantido. Ele é o marco da nossa história. Então é importante ter essa consciência de que muitas vezes a gente fica pensando no bem agora, aqui, mas a gente passa e o bem fica. E ele fica para quem vem depois da gente, senão a gente não consegue. Conversei aqui com a Carla Martins, presidente da Fundação Elias Mansur, a AFEM. Foi um prazer recebê-la aqui, presidente. Sucesso. Para nós. Obrigada. Que os nossos espaços possam serem restaurados o quanto antes, a começar pelo Museu da Borracha e depois a conclusão do novo museu. Museu dos Povos museus Acreanos, todos, né? E os outros espaços, né? Já tem entregue o Wilson Pinheiro em Brasileia, e os outros que estão aí reverberam a identidade e a cultura para o estado inteiro, sem sombra de dúvida. Sucesso, foi um prazer. Obrigada, prazer. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Albano Vidal, é o presidente do Senalba. O Senalba é o sindicato que representa os trabalhadores do Sistema S, ou seja, SESI, SENAI, SESC, SENAC, CERT, SENAT e ainda o SEBRAE. Em 2 minutos, fique com a gente.